todos, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Fanca Santos, estou aqui para entrevistar algumas poetisas no projeto Ciclo de Debates para este livro, o livro delas, projeto aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, no 12º Edital das Artes. E eu estou usando uma camisa preta, que tem os desenhos dos zodíacos, estou de óculos, tenho alguns anéis na mão, estou com um batom, sou uma mulher branca de traços indígenas. E hoje a gente vai ter assim, uma honra, um prazer muito grande de receber nessa conversa, nesse diálogo, uma grande poetisa cearense, né, que é a Júlia Oliveira, filha do grande poeta Rochinol Rinaré, meu grande amigo. E é com muito prazer que eu convido você, Júlia, para a gente ter esse bate-papo hoje à noite. Olá, Fanta, que alegria estar aqui nesse espaço virtual com você. Que saudade, né? Saudade, obrigada por ter aceito esse encontro aqui online. Uma alegria. Você vai fazer a sua apresentação, sua descrição, né? Sim, sim. Bom, para quem está nos assistindo, eu sou uma mulher branca também, de olhinhos puxados, herança ancestral dos meus queridos povos originários, possivelmente um povo do lado do meu pai, também da minha mãe, né? Minha mãe de Viçosa, meu pai de Quixadá, então tem aí uma ancestralidade indígena muito forte nesses olhinhos puxados. Meu cabelo é cacheado, com umas mechinhas suaves, claras, estou com um batom vermelho, um óculos bem grande, vestida de azul, com um colarzinho gargantilha e sorrindo aqui para quem nos assiste. Isso, Júlia. Júlia, a primeira vez que eu te vi, Júlia, foi assim uma coisa extraordinária. Estava em Quixaramubim, no encontro dos mestres, e de repente uma menininha assim de, sei lá, 8 anos, começou a recitar poemas e chamou a atenção de todos nós que estávamos lá embaixo, né, assistindo aos cantadores. E eu fiquei lá e aquela menina recitar. E essa menininha era Júlia, que hoje é uma grande mulher, escritora de livros, editora, poetisa, contadora de história, muita coisa. E tem uma história enorme, né? Tem uma tradição enorme com folheto. E eu queria justamente, Júlia, saber como é que começa isso na sua vida. Então, eu gosto de... Eita, tive uma participação especial do cachorrinho. Bom, essa minha história com cordel, eu gosto de dizer que é uma história familiar, né? Na verdade, quando a gente pensa nas tradições, né, Panca, do Nordeste, elas têm sempre uma pegada aí de DNA, né, de uma genética, talvez, de uma certa forma. No meu caso, que sou filho do Rochinol do Rinaré, ele foi essa minha primeira influência, né? Foi essa minha primeira referência no cordel. Eu gosto sempre de dizer que a minha primeira lembrança de vida, né, desde que eu abri os olhos no mundo, foram livros, né? Foi de estar cercadas de livros e de histórias. Então, meu primeiro contato com cordel é a partir das narrativas, né, da infância que eu ouvia do meu pai. São a partir dessas narrativas que eu ouvi ele me contar na infância e de ele contar também que ele tinha um irmão mais velho que era cantador e que também escrevia cordel. Dele me contar que ele era um menino que lia cordéis para a família dele e de vê-lo escrever. Então, acho que foi muito natural, né, que essa convivência familiar, que essa admiração imensa e essa proximidade que eu sempre tive com meu pai fizesse com que as minhas primeiras histórias nascessem rimadas, né? Eu lembro que eu fui alfabetizada em casa, né? Eu passei uma parte da minha infância numa cidade do interior chamada Viçosa do Ceará, que é a cidade da minha mãe, mas eu nasci em Maracanaú, né? Que é a região metropolitana aqui de Fortaleza. E nesse período que eu morava em Viçosa, eu fui alfabetizada em casa. E eu lembro que ali, sendo alfabetizada em casa, com 4, 5 anos, eu já criava minhas próprias histórias com rimas, logo nesse começo desse processo de alfabetização. Então, com 9, 10 anos, quando eu já estava aqui na cidade de Maracanaú, né, quando voltamos aqui para mais próximo de Fortaleza, na escola eu já criava, inventava muitas histórias
todas rimadas. Ainda não eram cordéis, mas eram ensaios para esses cordéis. Quadra, cestilha, como é que era? Era muito solto, era muito livre ainda, né? Porque meu pai me deixava muita vontade para criar. E aí, aos 10 anos, eu ganhei um prêmio de poesia na cidade que eu morava, assim, né? E para uma criança de 10 anos, foi assim, quase como ganhar um jabuti, né? Porque era o auge para uma festa da cidade, com toda a cidade, apresentar aquele poema num palco. E aí eu acho que isso me deu uma motivação, assim, tão grande, que um dia eu, muito ousada, falei, pai, eu também vou escrever um cordel. E aí meu pai disse, olha, o cordel tem umas regras, mas você já leu, você já sabe mais ou menos por onde vai. Faça umas quadras, que é mais simples para você treinar. E aí eu lembro que eu lia muito, né? Sempre fui uma leitora voraz, assim, e eu estava lendo uma historinha, né, infantil, e resolvi transformar essa história num cordel, dando a minha pitada, porque eu sempre tive essa coisa de mudar as histórias, de achar as histórias um pouco chatas. E aí nasceu o meu primeiro cordelzinho, né? Que eu não sei nem se é esse que está no livro, mas é A Esperteza de João, um rapaz pobre que casou com uma princesa, que foi o meu primeiro trabalho em 2003, com 11 anos. Sim. E aí meu pai mostra para Clevison, né, que era o editor de cordel na época, que tinha a editora ativa aqui no Ceará, né, que ainda é uma editora atuante, mas na época era basicamente a única editora assim, atuante na capital. Sim. E aí quando meu pai mostra esse trabalho para o Clevison, detalhe, meu pai falou, escreve aí umas 10 estrofezinhas para a gente mostrar para seus coleguinhas na escola, e eu fiz 73 quadras. Me empolguei, fiz 73 quadras, e aí foi quase assim uma odisseia, né? A história do João. E aí, quando meu pai mostra para Clevison esse trabalho, ele diz, Rochinal, eu quero publicar, porque eu não acho que tem também muitas crianças escrevendo cordel. Acho que é importante a gente marcar esse momento da vida da Júlia, mas também um momento de história para o cordel, de renovação do cordel, porque não era um momento em que se tinham notícias, né, de crianças escrevendo cordéis, não era algo tão comum como hoje, né, que felizmente a gente já tem muitas crianças, muitos jovens, né, produzindo essa literatura. Então é por aí que começa, né, essa trajetória de paixão, de encantamento pelo cordel, vem mesmo desse lugar familiar, né, que vai se expandindo a ponto de virar uma profissão, né, um trabalho. Hoje são outros caminhos, mas começou aí, nessa paixão. E o seu primeiro folheto? Como é que foi a sua história do primeiro folheto? Sim, esse primeiro folheto era uma historinha dessas de estilo conto de fada, né? Que era o que eu lia muito na época, né? Minhas primeiras referências de leitura de cordel foram os cordéis clássicos mesmo, né? A gente não tinha outras referências foram essas naquele tempo. Mas esse cordel, ele não foi nem baseado em outro cordel, ele foi baseado numa coleção de contos estrangeiros, né? Que eu estava lendo. E era uma dessas histórias de príncipe e princesa, né? Era a historinha de João, um rapaz que ousava participar de um concurso, né, pela mão de uma princesa, né? Algo bem diferente do que eu venho produzindo agora, né, com a maturidade, depois de fazem 20 anos, né, da publicação desse cordel. Sim, acho que ele está aqui nesse livro. Eu vou fazer 32 anos esse ano. Esse cordel foi publicado, eu tinha 11 anos. Né? Já é uma caminhada de lá para cá. E aí é uma história super divertida de uma pessoa da classe trabalhadora, um rapaz humilde, mas que acredita que ele vai vencer esse concurso, né? E passa por muita coisa, muita humilhação, muita coisa maluca, e consegue, no final, casar com essa princesa, né? Mas de uma forma muito bonita, muito honrosa, colocando o amor num lugar de destaque também, porque ele, quando ganha o concurso, ele diz, olha, mas eu só vou casar com a princesa se ela quiser casar comigo. Né? Então, acho que isso é uma coisa também que já tinha ali a cimentinha da minha voz como escritora hoje, porque eu lembro que na história tradicional não tinha isso, né? Ele simplesmente vencia as provas e casava com a princesa. E aí eu coloquei nesse cordel, mesmo com 11 anos, esse momento que ele diz, só vou casar com a princesa se ela quiser casar comigo, não é porque eu venci o concurso. Então tem toda essa história, e foi um ensaio, né, muito bacana, assim, um treino muito bacana para o que viriam a ser as outras histórias, assim, que eu escrevi depois. Mas aí eu escrevi alguns clássicos, algumas adaptações, tanto que o meu primeiro livro, que foi bastante distribuído, foi o Branca de Neve, né, pela INEP, dessa
dessa fase de livros infantis. Outra obra que foi bastante divulgada e vendida para todas as cidades aqui do estado do Ceará foi o Branca de Neve, quando eu fui convidada para publicar pela IMEP. Esse trabalho foi comprado pelo pai, que na época o pai que funcionava diferente do que funciona hoje, né? Que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Eles compravam livros de editoras. Então, esse livro foi comprado e eu lembro de conhecer, assim, de viajar por quase todos os municípios do estado do Ceará com a IMEP, fazendo contação de história desse livro, autografando os livros para as crianças. Foi uma jornada, assim, muito interessante para uma menina de 15 anos. Sim. Foi um momento bem diferente. E você mudou, claro, porque você era uma criança, agora você é uma mulher de 32 anos. Como é que você está escrevendo agora? Como é que você analisa essa mudança? E qual é a temática mais em evidência que você vem destacando agora nessa sua produção literária? Então, acho que de 2018 para cá, especialmente, mas de forma mais marcante, acho que da pandemia para cá, que alguns trabalhos ganharam uma repercussão nacional, né, a partir de momentos que eu vou para a Bienal de São Paulo, que eu estou em grandes eventos, né, considerados nacionais. Sim. E que as pessoas começam a escrever sobre o trabalho da gente, a gente também começa a olhar diferente, porque a gente vai fazendo os trabalhos, eu acho assim, como escritor, que está sempre refletindo o mundo interno, né? O que a gente coloca ali na obra está repercutindo o mundo interno, né? O que acontece por dentro. Então, eu lembro que na pandemia, eu mexendo nas minhas gavetas e olhando alguns textos antigos, eu não me identificava mais com muita coisa. Mas também, ali na pandemia, já era um momento que há bastante tempo eu estava estudando teóricas do feminismo, né? Estava estudando Simone de Beauvoir, já tinha conhecido organizações, coletivos de mulheres, muito através de você e da Josi Maria. Inclusive, agora eu estou fazendo um trabalho de mestrado, que eu posso falar daqui a pouco, e que eu cito muitas vezes vocês nesse trabalho, né? Como essas peças fundamentais nessa virada, né? De chave e de olhar. Então, acho que hoje o meu trabalho ele tem demarcado muito forte esse artivismo, né? Que é um neologismo que a gente criou para chamar a arte como um mecanismo de luta, de reflexão. Então, está muito marcado no meu trabalho esse chamado para a sociedade refletir sobre o lugar da mulher, né? Sobre essa equidade que a gente busca tanto. Mas eu gosto sempre de dizer também que a luta é também para que nós possamos escrever sobre outras coisas, né? Para que nós tenhamos a liberdade para escrever sobre outras coisas, porque nenhuma mulher quer ficar nesse lugar de luta, de resistência o tempo inteiro. A gente quer escrever sobre outras coisas, sobre os nossos amores, sobre os nossos devaneios, e eu me permito isso, mas preciso ser honesta de dizer que se olhar para a minha produção até o momento, está muito demarcado, né? Esse lugar da luta pelos direitos das mulheres, por essa equidade, sabe? Acho que isso está bem demarcado no meu trabalho. E coincide com esse movimento de Mulheres no Cordel, que você também participa, está à frente. Fala um pouco sobre esse movimento, Júlia. Sim. Isabel. Bom, eu, em 2020, ali no processo da pandemia, que eu olho para esses escritos, né? Que eu abro essa gaveta física, né, aqui do meu escritório, mas abro as gavetas de dentro da minha história também, eu penso que seria um momento ideal para criar um selo, né, que eu chamei de Cordel de Mulher. Eu já tinha uma editora, né, que se chama Ganesha Edições, mas eu pensei, Ganesha Edições, e aí eu pensei em criar dentro da Ganesha um selo específico para publicar somente mulheres. Pensei que seria uma forma interessante da gente oportunizar para mulheres que nunca publicaram, mas também trazer mestras, né? Inclusive a gente tem Dona Joseni já nesse selo com a gente. E aí pensei de realmente fundar esse selo como um posicionamento político e também prático, né? De oportunizar, criar oportunidades reais para mulheres publicarem, ter seus trabalhos divulgados. Só que as mulheres me abraçaram tanto com essa ideia que o que era para ser só um selo virou um coletivo também. Sim. As mulheres que eu convidei para publicar algumas coisas comigo, elas se interessaram da gente se reunir, da gente lutar por outras coisas de forma coletiva. Então, o Cordel de Mulher já esteve
em edições da Bienal aqui do Ceará, já esteve na Bienal de São Paulo, com folhetos de várias mulheres. Hoje nós temos mulheres de quase todas as regiões do Brasil no nosso catálogo, né, que inclusive está passando agora por uma renovação, por um ajuste. Mas foi isso, foi um coletivo que surgiu, né, olhando para essa história, né, que eu já tinha com cordel, por essa inquietação, porque o nome cordel de mulher é muito curioso, Panca. Ele surge de uma pergunta que eu fazia na infância, né? Eu lembro que quando comecei a ir para os eventos com meu pai, eu virei aquela figura. Foi muito legal você falar isso no começo aqui do nosso papo, porque eu nem lembrava que tinha sido aí, né? Que você tinha me conhecido. Mas eu lembro que quando eu comecei a ir para os eventos com meu pai, nós sempre muito próximos, né? Eu me tornei a Júlia, a menina filha do Roxinol. Muita gente nem sabia meu nome. Ah, a menina filha do Roxinol que escreve. O que muito me honra, mas assim, hoje eu vejo que tem esse lugar também do gênero ali, de você ser a filha de alguém, né? E aí, eu lembro que eu sempre perguntava pro meu pai, por que não tem mulher nesses eventos? Porque eram pouquíssimas as mulheres que se viam. Nesse próprio evento que você estava, no Festival de Trovadores, foi a primeira vez que eu vi uma mulher cantadora, mocinha de Passira, ali no palco. E eu lembro que eu fiquei assim, quase desmaiei de emoção, porque eu nunca tinha visto uma mulher nos eventos. E eu sempre perguntava, onde estão as mulheres? Inclusive, essa é a pergunta geradora, né, de um dos capítulos do meu mestrado, né, do meu trabalho de mestrado. Onde estão as mulheres, né? E esse trabalho, né, de onde estão as mulheres arqueológicas, você e muitas outras pesquisadoras, como Doralice também, tem colaborado muito em responder essa pergunta. Mas eu ali, muito criança, eu perguntava isso para o meu pai, cadê as mulheres? Onde estão as mulheres? E aí, isso para de inquietar só a mim e começa a inquietar meu pai também. Mobiliza ele também. A ponto de que quando ele começa a ir para os eventos, ele começa a procurar cordel de mulheres. E aí, toda vez que ele chegava dos eventos, eu falava, pai, tinha cordel de mulher? Quando ele ia para algum evento que eu não ia, né? Pai, tinha cordel de mulher lá? Aí ele dizia, tinha. Quando ele dizia que tinha, era minha alegria, porque eu nem esperava assim nada, já ia devorar aquele texto. E foi assim que eu conheci Joseni Lacerda, Isabel Nascimento, Maria Godelive, várias e várias autoras, né? Eu tive conhecimento a partir dessa mobilização, né? A partir dessa pergunta, tem cordel de mulher, né, nesse evento? Essa mobilização, né, do meu pai de começar a catalogar, de pegar esses cordéis, foi a mola mestra para que eu começasse a fazer meu primeiro acervo de cordéis de mulheres. Então, quando eu tô ali... Você estava na primeira mesa de mulheres da Bienal, daquela Bienal que eu participei. Sim. Fora aquela mesa de mulheres, eu acho que nós só tivemos aqui no Sesc em 2003, 2004, mais ou menos, uma grande mesa dentro do evento que eu fiz de cordel. E depois eu acho que essa foi a segunda, mas dentro de uma Bienal, uma mesa maravilhosa. E você, garotinha, estava lá nessa mesa. Você até me mandou uma foto maravilhosa, né? Uns 16 anos, eu acho, ali, né? Sim. Uns 16 anos. Já no ativismo. Então, já estava ali, né, nessa mobilização, assim, muito inspirada por esse encontro, né? Porque eu sempre falo que também a minha trajetória, ela se transforma, Fanca, na hora que eu encontro outras mulheres. Sim. Né? Na hora que eu encontro a Josi fundando a Rede Minemosine, explicando a importância, né, desses coletivos, na hora que eu entendo essa pesquisa que você está fazendo, então, que você fez e que se transformou nesse trabalho, né, que você estava fazendo, coletando entrevistas também na época e o material. Então, assim, a trajetória de toda mulher, eu acho que ela se transforma quando a gente encontra outras mulheres, começa também a dar nome para o que a gente sente, para algumas situações que a gente nem percebia que eram violências ou que eram situações ali que tinha alguma ligação com um preconceito de gênero mesmo, em muitos aspectos, né? Então, a minha trajetória, ela se transforma. E aí, 2020 é um ano bem especial na minha trajetória, porque tem essa fundação do Cordel de Mulher e tem o Cordel Sem Machismo, que é um movimento Sim. que eu também faço parte da fundação. Né? O Cordel Sem Machismo, ele foi um movimento que não começou com a pretensão de ser um movimento, né? Ele começou com uma nota de repúdio. Eu, Isabel Nascimento e um grupo de mais ou menos 10 mulheres nos reunimos, porque Isabel tinha sofrido uma violência, né, num evento online,
E, assim, uma violência ali psicológica e que pode ser caracterizada de várias outras formas, que nós sempre sofremos nos bastidores. Só que a partir do momento em que isso acontece num evento que está gravado, online, a gente tem um registro, né? Do que a gente vem passando há muito tempo e muitas vezes não tinha, digamos assim, uma prova material, né? E aí a gente se reúne, 10 mulheres de diferentes estados do Brasil, e pensa, precisamos fazer alguma coisa, assim. E aí resolvemos fazer uma nota de repúdio, com a ideia de que essa nota de repúdio seria divulgada nas redes sociais usando a hashtag Cordel Sem Machismo. Só que essa nota alcançou muita gente. A ponto de Maria da Penha e Monja Corrêa, né, que são grandes referências, assim, de mulheres, né, cada uma no seu segmento, né, postarem foto com a hashtag, motivarem o movimento, né, e realmente essa nota de repúdio virou um movimento. A gente entendeu que esse grupo tinha possibilidade e tinha mesmo a missão ali naquele momento de criar outras coisas. Então nós passamos aquele ano ali e o próximo criando uma série de coisas, né, clube de leitura, eventos online para propagar o trabalho das mulheres. Fomos convidados para muitos eventos. Vou até mostrar uma outra coisa que foi um resultado desse movimento. Foi essa obra, que está sendo lançada esse ano, chama-se Fogo, porque se gritar socorro, ninguém vem. É uma obra nova, né, uma antologia, que aqui tem 10 mulheres, né, mais de 10 mulheres que participaram desse movimento. Sim. Mulheres de diferentes regiões do Brasil, inclusive uma cordelista que tem um trabalho com cordel surdo, muito interessante, que é a Clícia. E cada cordelista ficou responsável por homenagear alguma Maria, né, na sua história, alguma mulher que foi importante na sua história. E eu resolvi homenagear a nossa mestra, Joseni Lacerda. Então, nessa obra aqui, tem um texto em que eu homenageei Joseni Lacerda. Então, são mulheres quebrando um ciclo patriarcal de que deveríamos estar competindo umas com as outras, deveríamos estar... São mulheres honrando mulheres, exaltando mulheres. Então, o movimento Cordel Sem Machismo, ele gerou muitos frutos. Além de ter sacudido o povo todo do cordel para discutir o machismo numa perspectiva de educação, né? Como isso ganhou muito as mídias, a gente esteve na Piauí, né? Foi matéria na Piauí, no G1. Então, acho que foi um movimento que chamou muito todo mundo para conversar sobre o que é machismo, mas num lugar de educação mesmo, sem dar carteirinha de quem é machista e de quem não é, né? Que era o que muito se esperava de alguns movimentos aí, que a gente dissesse quem eram os machistas e quem não era, né? E não era esse o objetivo do movimento. O objetivo era dizer, vamos conversar, né? Vamos entender que isso aqui é uma violência, né? Vamos entender que os espaços realmente precisam ser equitativos. Se vai ter uma Bienal, né, que tem ali 50 expositores, vamos colocar 25 mulheres e 25 homens? Temos mulheres o suficiente. Então, outra hashtag que a gente levantou na época do movimento Cordel Sem Machismo foi o Somos Muitas, né? Porque em dado evento, um grande intelectual aí do cordel falou, e eu nunca esqueci, que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ela não tinha muitas mulheres, porque não existiam mesmo muitas mulheres produzindo cordel. Eram poucas as mulheres produzindo cordel no Brasil. E aí o movimento Cordel Sem Machismo, ele quebrou essa tese desse intelectual, porque ele conseguiu se relacionar e consegue se relacionar hoje com mais de 60 coletivos no Brasil, a maioria deles formado por mulheres. Então, nós temos mulheres do norte ao sul desse país, escrevendo cordéis. Você citou a mestra Joseni, ela foi, né, pensando nos coletivos, no momento onde a internet não tinha a força que tem, 1990, 92, por ali, ela é uma das poucas, ela e Bastinha, a estar em coletivo, né? Mas depois que surge a internet, esse movimento cresce muito. Hoje nós temos muitos coletivos. Ainda bem. Porque uma das coisas que eu descobri na minha pesquisa foi isso, porque os grandes pesquisadores diziam as mulheres não existem, elas não produzem. E, na verdade, a gente, quando começa a ir a campo, a gente percebeu que elas não publicavam, era outra coisa. Mas eu encontrei muitas mulheres com seus cadernos,
né, escrevendo versos. O que faltava era a oportunidade de publicar. E eu percebi isso quando eu coordenei o projeto SESC Cordel, no SESC, e que era um projeto editorial aberto e que era o tempo todo chegando mulheres. Uma vez que existia a possibilidade de publicar, e foi aí que eu comecei a perceber que, na verdade, o que faltava era políticas públicas, era a oportunidade de ter uma editoração, né? E foi surgindo aqui no. Tanto que o livro que você me pediu outro dia, que foi minha dissertação de mestrado, né, das mulheres cearenses, grande parte das mulheres que estão ali publicaram no projeto SESC Cordel, aqui, a do Cariri, com exceção de Bastinha e de Joseni, que já tinha uma trajetória dentro da Academia dos Cordeiristas do Crato, a grande maioria vem desse projeto, que garantia essa publicação, né? E é isso, e falando em editoração, eu queria que você falasse um pouco, porque você também é editora, né? Isso. Trabalhou com editoração, se quiser Sim. falar um pouco sobre isso. Sim, eu, nessa fase que eu tive a oportunidade de publicar o meu primeiro livro por uma editora maior, né, que na época era a IMEP, eu comecei a nutrir esse desejo, né, era um momento também que eu estava entrando na faculdade, eu entrei muito cedo, né, na faculdade, eu com 15 para 16 anos já estava entrando na UES, né, terminando ali, como eu faço aniversário no meio do ano, então ainda não tinha 16 anos completos quando eu entro na UES para fazer pedagogia. Mas eu entro para fazer pedagogia muito mais interessada em mergulhar nesse universo infantil para produzir obras com mais qualidade para crianças, né? Do que necessariamente para ser uma professora ali do ensino básico, né? E hoje até sou professora, mas numa outra lógica, né? Uma professora de escrita, uma professora de cordel, uma professora de formação. Estou sempre viajando e também aqui desse escritório, atendendo consultoria e alunos do Brasil inteiro, mas não nesse lugar da educação básica, como muita gente pensa que o pedagogo somente tem esse lugar, né? Sim. E aí eu comecei a nutrir essa vontade de entender como é que se fazem livros, como é o processo de fazer um livro. E conheço o Flávio, que era esposo da Lucinda, na época da IMEP, que tinha um editor em Brasília, né? E fiquei sonhando com essa ideia de ir para Brasília, trabalhar nessa editora, mas daí a editora veio para o Ceará e eu entro nessa editora bem nova, né? Também com 16 anos ainda, acho 15, 16 anos, como estagiária. Eu brinco dizendo que eu era severina, né? Fazia tudo. Mas como eu sempre lia muito, eu já conhecia todo o catálogo da editora. Então, em um ano, eu fui convidada para ser sócia editora da empresa. Eu fiquei responsável por editar os livros, analisar junto com o conselho editorial ali os materiais e acompanhar todo o processo. Mas antes disso, nesse um ano, eu girei assim pelos departamentos, né? Pelo pedagógico, pelo jurídico. Então, acabei tendo uma visão muito global do negócio do livro, né? Do que é editar um livro, como é que funciona a prestação de conta, direito autoral. Com essa experiência toda, em 2014, eu me desligo da Conhecimento, num momento de pausa assim, da vida, já faziam mais de 5 anos, eu acho que eu estava com o Flávio lá, e nesse momento de respiro, eu não sabia bem se eu ia continuar no mercado ou não, mas depois de dar uma respirada boa, decido que sim, que eu ia continuar no mercado, e eu fundo a Ganesha, né? A Ganesha nasce ali 2015 para 2016, mas como uma consultoria, ainda não como editora. Então, eu fazia consultorias para pequenas editoras, para autores, mas depois, efetivamente, começo a publicar outros autores, começo a fazer trabalhos de agenciamento literário. E de lá para cá, Fanca, já foram mais de 100 autores, né? Misturando conhecimento com Ganesha, já são mais de 100 pessoas, e é muito gratificante saber que eu estive envolvida em mais de 100 projetos, né? Que eu pude ajudar nesse parto, né? Que fazer um livro, parir um livro, né? Eu falei isso, perguntei isso sobre a editoração, porque no campo do cordel a gente não vai encontrar lá até meados do século XX, 1970, nem nada, mulheres na editoração. Vai ser sempre aqueles clássicos, João Martins de Ataíde, né? Os grandes poetas que tinham suas editoras. Mas, quando a Líria Nordestina, antes de vender para a Urca, as filhas do José Bernardo da Silva são as que vão ficar na editoração. Acho que a gente tem ali
o primeiro movimento de mulheres na editoração do cordel. Hoje a gente já tem, aí tem Júlia, tem tem a Coqueiro, com a Aninha, né? Coqueiro. A Castro em Petrolina, né? E que tem uma cordelaria, né? Também bacana. E, enfim, isso é importante também, porque a gente acha no campo do cordel tem o poeta, a poetisa, mas tem o editor, tem o vendedor, tem o xilogravador, tem o revisor. Ele é um sistema muito completo. As pessoas acham que quando você pesquisa cordel e acha que é só aquilo, quando na verdade ele é um sistema. Uma rede, né? Muito uma rede. E eu costumo dizer que é uma das maiores economias criativas que nós tivemos no Nordeste, que é o folheto, um dos maiores sistemas editorial brasileiro, aqui localizado no Nordeste, que tem sua tradição na voz. Né? E você fala nesse movimento da editoração, acho muito importante. Mais uma mulher no processo de editoração, também na editoração, nesse sistema de rede que você fala. Eu vou até esse próximo semestre, fui convidada pelo Sistema S para fazer uma palestra sobre economia criativa focada no cordel, porque hoje eu tenho também uma loja online que se chama Teu Cordel. É um site onde as pessoas do Brasil inteiro, em breve a gente vai estar também enviando para o exterior, podem comprar cordéis. Mas não só cordéis, são produtos nordestinos. Então, a gente tem agendas com a temática nordestina, né? Tem botas, chaveiros. E essa loja ela tem pouco mais de um ano, mas ela atingiu alguns números que são muito interessantes quando a gente fala de mercado, porque não existe hoje no Brasil uma loja de referência para esse tipo de produto. Então, a gente já entra no mercado se tornando uma loja de referência nesse segmento. E com números interessantes, né? Vendendo para grandes eventos, não só em feiras, né? Saindo daquele circuito do cordel, que é vendido só em feira, mas um cordel que está conectado com a contemporaneidade, que eu acho que o cordel, ele sempre foi vanguarda, sabe? Ele sempre arrumou um jeito de se aliar às tecnologias. Agora mesmo, Isabel Nascimento publicou um cordel, editorado por mim, no Cordel de Mulher, intitulado Eu Escrevi um Cordel com Chat GPT, que é um cordel que ela escreveu com a inteligência artificial. Então, é muito interessante a gente pensar nesses diálogos, né, de uma tradição com o atual, com o moderno. Então, a nossa loja, o Teu Cordel, tem feito esse link e tem sido muito legal poder fazer com que uma pessoa que está lá, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul, que só ouviu falar de cordel de longe, receba o cordelzinho na casa dela, né? Um cordel feito de uma forma basicamente artesanal, que é um negócio bem familiar. Meu pai que imprime, minha mãe que dobra ali, grampeia. Então, é muito interessante manter essa tradição viva e ali, grudadinha nessa modernidade, né? Nesse envio, nessa compra online, nessa escolhe as modalidades dos fretes, monta kits. É incrível, muito bacana. Maravilha. Então, a gente está se aproximando para ir finalizando. Você tem algum verso que você sabe de cor? Quer ler algum para a gente deixar? Com certeza. Eu queria aproveitar esse nosso fechamento, desse trabalho chamado A Verdadeira História do Pavão Misterioso. Esse livro, ele é uma parceria minha com a Paula Torres, né, que também é uma médica e cordelista, que inclusive utiliza o cordel para ensinar medicina para os seus alunos. Sim. E nós escrevemos essa obra ano passado, né, que foi o centenário dessa história clássica do Pavão Misterioso. E nós resolvemos escrever uma outra versão do Pavão Misterioso, uma versão onde Creusa realmente é a protagonista, né? Continua sendo uma história de amor, mas é uma história de amor ao conhecimento, à sabedoria, o amor próprio, né? Também, porque a Creusa, ela tem esse amor próprio à sua história, aos seus sonhos. E tem sido muito bacana, porque nós fomos convidados para lançar esse trabalho na Flip, né? Em Paraty. E durante o evento, esgotou a tiragem que a editora levou. Esse ano é uma alegria muito grande, né, para a gente, mulheres nordestinas, morando no Nordeste, fora desse eixo Rio-São Paulo, poder estar num evento como esse, uma obra, né, que esgota e que chega no público de uma maneira como chegou. E aí, esse ano, a gente já aperreou a editora, eles fizeram uma nova tiragem, eu, inclusive, levei boa parte dessa tiragem nova para a Holanda, né, eu estive na Universidade de Leiden, lá agora, nesse mês de abril,
Foi muito bacana, é a universidade mais antiga dos Países Baixos, uma universidade que Einstein palestrou. Então, foi a primeira vez que eles convidaram cordelistas para estar lá. E nós estivemos falando, né, sobre cordel, fazendo um sarau e falando desse trabalho. Então, acho que para encerrar, dizer um verso curtinho, né, que é um verso que geralmente eu me apresento, mas que eu apresento essa caminhada toda também, que a gente conversou aqui, né? Então, queria te agradecer demais, Fanca, por esse espaço, pelo seu trabalho, né, que é tão importante, que é uma referência para todas nós que somos cordelistas e que também pesquisamos, que agora estou sentando aí do lado das mulheres pesquisadoras também, para a gente colocar luz, cada vez mais luz sobre o trabalho das mulheres que tanto tempo estiveram aí, né, numa escuridão forçada. Muito bem, obrigada. E eu digo assim, o meu nome é Júlia Oliveira. Eu sou poeta e cordelista. Eu nasci pelas mãos da avó, Dona Maria Batista. E desde que aqui pisei, eu me vejo como artista. Eu sou filha de Assunção, uma mulher doce, paciente, neta de Alice também, e eu honro cada semente, porque eu carrego comigo a força da minha gente. E eu nasci bem aperreada, mas eu não cogitei chorar. Eu sabia o que a vida tinha para me reservar. Esse misto de emoções que eu pude experimentar. E o aperreio primeiro me veio logo ao nascer. Eu não chorei, a minha avó, parteira, ao perceber, não entendi o motivo e se punha a me bater. O que ela não sabia é que eu já vi a vida, eu lá queria chorar, eu queria enfrentar a lida. Eu quis pisar nesse mundo com a minha cabeça erguida. A poesia eu herdei de um amigo de fé, um companheiro de jornada, a quem aplaudo de pé. Eu sou filha do cordelista, rouxinol do Rinaré. E eu sigo sem me definir, há em mim múltiplas cores, eu aprendo no dia a dia, eu já venci algumas dores. Eu sou brisa e eu sou furacão, e eu afirmo, senhores. De luta e de alegria é feita a minha jornada. Lutando por equidade, eu sigo bem acompanhada, os nossos versos representam artilharia pesada. Eu sou do cordel de mulher, uma nova geração, que com verso e competência, rima, métrica e oração, conquistamos o nosso espaço e seguimos em união. Eu escrevo para inspirar e para exaltar a mulher, para lembrar que nós podemos ser quem a gente quiser, que a nossa força é imensa para o que der e vier. Eu acredito nas palavras e no poder da união. Eu carrego em mim a beleza e a força do sertão. Eu sou uma mulher que escreve, que com a caneta se atreve a fazer a revolução. Uau! Que lindo verso! Nossa, Julie, que bom. Muito obrigada por esse momento especial. E gratidão mesmo. E a gente vai se encontrar em breve. E daqui a pouco vamos disponibilizar esse material. Muito grata mesmo por esse momento. Julie, parabéns. Parabéns. Obrigada, Fanca. Sucesso. Sucesso.